A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui pastor Fabiano Silva, que Deus abençoe tua vida, teu lar, tua casa, tua família abundantemente, tá bom? Se desejar, compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que necessita ouvir de Deus uma palavra. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Esse texto é um texto bem conhecido de todos nós. Eu acho interessante a epígrafe, que foi colocada sobre esse salmo, que diz: a fé perfeita em Deus. É um salmo dos filhos de Corá. Meus irmãos, é interessante que nesse tempo de tanta angústia, de tanta aflição que tem sobrevindo, sobre o nosso país, e por que não dizer que essa aflição tem atingido, boa parte do nosso planeta, do nosso mundo, infelizmente, é interessante a gente observar que é justamente no momento da adversidade que a nossa fidelidade precisa ser manifestada diante do Senhor e diante da sua palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa geração, nós temos vivido uma fé muito superficial, uma fé que nos sustenta nos momentos de alegria, de conquista, de abundância, mas uma fé que não é suficiente para nos sustentar nos momentos de adversidade, nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade. Então é interessante que o salmista aqui ele está externando, expressando uma fé que sobrevive ao caos, uma fé que sobrevive às barreiras, que sobrevive às lutas, que sobrevive aos problemas, que sobrevive às dificuldades da vida. Isso é interessante, porque muitas pessoas eles vivem debaixo de um conceito de fé mais ou menos assim: Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir aquela porta para mim. Aí uma vez que a porta não se abre, ele se frustra com Deus. Deus, eu creio que o Senhor vai conceder essa cura à minha saúde, ao meu corpo. Uma vez que a cura não acontece, ele fica chateado, magoado com Deus. É uma fé que o sustenta somente no momento das conquistas. Não é uma fé que é poderosa para sustentar ele nos momentos da adversidade. E a gente, como cristãos maduros, a gente precisa entender que a verdadeira fé ela vai se manifestar e vai nos sustentar justamente nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição. Eu queria compartilhar um texto com você, no livro de Daniel, capítulo de número 3, o versículo 17, 18, diz assim: Ananias, Misael e Azarias dizendo ao rei Nabucodonosor, eles dizem assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles estão debaixo daquela opressão babilônica, ao mandado do rei, que era para todo mundo se prostrar diante da estátua, e eles dizem: não, a gente não vai se prostrar. Quando eles resolvem não se prostrar, a notícia chega diante do rei, que oferece uma segunda oportunidade, e eles mantêm firme na sua palavra, eles dizem: não, a gente não vai se prostrar diante da estátua. Aí é interessante, meus irmãos, que quando eles dizem isso, o rei fala: então vai aquecer 7 vezes mais a fornalha, vou jogar vocês lá dentro, quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. E eles dizem assim: o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Mas é interessante o versículo 18: mas se ele não nos livrar, fique sabendo que mesmo assim a gente não vai se prostrar, porque a gente não está fazendo isso só por causa do livramento que pode ocorrer, acontecer conosco. A gente está fazendo isso por causa da nossa confiança e do nosso relacionamento com Deus. Isso é fé. Agora, a fé que se prega é uma fé que você não pode ter uma segunda opção, e muita gente entende uma segunda opção como um ato de incredulidade. Eu creio que o Senhor vai fazer isso aqui, mas eu não pondero, se Deus não fizer isso aqui, o que eu vou fazer na minha vida. Eu creio que o Senhor vai curar, mas eu não pondero, se Deus não curar, como eu vou me comportar em meio à enfermidade. Aí o que está acontecendo? Muita gente coloca a fé unilateralmente somente em uma direção, creio que vai ser isso,
e ele entende que se ele de algum momento ponderar no seu coração uma segunda opção, isso é um ato de incredulidade. Aí quando aquilo que ele colocou no seu coração não acontece, aí ele fica tão frustrado que ele não consegue nem se levantar, depois não consegue contornar a situação. Então eu acho interessantíssimo a gente sempre ter uma segunda opção, como eles aqui diziam. Eu creio que Deus pode fazer isso, mas se Deus não fizer isso, se acontecer do jeito que a gente não espera, nem por causa disso nossa fé vai se abalar. A gente não vai deixar de ser crente porque Deus não fez aquilo que a gente esperava que Deus viesse a fazer na nossa vida. Irmãos, quando eu falo desse tipo de atitude, comportamento, fé perfeita em Deus, eu estou dizendo de uma fé que não se baseia, ou que não se sustenta somente sobre aquilo que Deus ele faz, o que Deus realiza, mas uma fé que se baseia, que se sustenta em cima de quem Deus é. Então, gostaria de trazer ao teu coração nesse dia de hoje essa realidade. A sua fé precisa estar fundamentada na pessoa de Deus, e quando eu falo fundamentar na pessoa de Deus, eu digo pelo menos duas virtudes essenciais de Deus. A primeira, a nossa fé precisa estar fundamentada no amor de Deus. Eu creio em Deus e eu creio no amor de Deus. O amor de Deus vai me fazer atravessar as lutas, as aflições, as dificuldades. A minha fé não está baseada somente no poder de Deus, somente no que Deus pode fazer, mas a minha fé está baseada em quem Deus é, e o amor de Deus é suficiente para me fazer continuar acreditando nele, mesmo quando todas as circunstâncias dizem o contrário, mesmo quando todas as aflições me levar a acreditar o contrário. Eu sei que Deus me ama e isso é suficiente para mim descansar no seu amor, na sua presença. Eu deixo um texto aqui de 2 Coríntios, quando o apóstolo Paulo ele está ali diante das suas aflições, né? E ele diz assim no versículo de número 7, 2 Coríntios 12, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Aí o versículo 8 ele diz, acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é isso? Ele continua dizendo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Olha só que lindo, irmãos. O que Paulo está dizendo? Eu orei pedindo para que Deus arrancasse aquele espinho da minha carne, mas Deus não arrancou, mas mesmo assim isso não abalou minha fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fé de Paulo está fundamentada no amor, e o princípio que rege o amor, irmão, você deseja ver o crescimento. Você que é pai, você que é mãe, qual é o seu compromisso com o seu filho? Você ama seu filho? Seu compromisso com ele é fazer as vontades dele, vai fazer ele crescer, vai fazer ele amadurecer, vai fazer ele alcançar o seu potencial máximo. Esse é o compromisso de Deus conosco, não é as nossas vontades momentâneas, porque se Deus fizesse todas as nossas vontades momentâneas, mesmo a gente não sabendo aquilo que é bom para a gente, eu quero, Deus só tem que fazer. O compromisso de Deus seria com a nossa imaturidade, e Deus não tem compromisso com a imaturidade do ser humano, Deus tem compromisso com o nosso crescimento. O Senhor quer que a gente atinja o nosso potencial máximo, e por isso Ele não vai fazer muitas das vezes as nossas vontades passageiras e momentâneas. E segunda coisa, irmãos, a nossa fé precisa estar firmada, estar fundamentada no caráter de Deus, e o caráter de Deus nos faz descansar, sabendo que Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus verdadeiro, Deus é um Deus que não mente. Enfim, o caráter de Deus faz a gente confiar nele, e o caráter de Deus está fundamentado na sua palavra. Eu encerro com o texto de Hebreus, capítulo de número 11, quando fala a respeito ali de Abraão. O texto, ele diz que Abraão, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso até para dos mortos o ressuscitar. Olha só que coisa linda. Abraão
quando provado, ele não diz não, ele leva Isaac para ser sacrificado. Por quê? Onde está a confiança dele em Deus? Está justamente não firmada naquilo que ele consegue ver, mas firmada no caráter de Deus. Deus prometeu que lhe daria um filho, ele seria pai de multidão de povos. Então a confiança de Abraão está: se Deus permitir que o meu filho seja oferecido como ele está pedindo para mim, nem que seja das cinzas, dos pedaços, ele vai ressuscitar. Isso mostra quando está bem claro quando ele diz aos moços que acompanham ele até o pé do monte, ele diz assim: vocês ficam aqui, eu e o moço subiremos, adoraremos e retornaremos para vós. Olha que coisa linda, a mensagem era para ele matar Isaac, mas ele diz: a gente vai subir, a gente vai adorar e a gente vai voltar, porque mesmo que Deus me permita sacrificar o meu filho, eu confio no caráter de Deus e aquilo que Deus falou, ele não volta atrás da sua palavra, Deus não mente. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus fortaleça a tua fé, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Tenha uma fé perfeita em Deus, porque Deus está contigo. Meu Deus e meu Pai, abençoe essa vida, Senhor, abençoe este lar, abençoe esta casa, abençoe esta família, abençoe o teu povo, meu Deus, que em tempo de aflição, muito mais, Senhor, necessita ter a sua fé fortalecida, a tua fé renovada. Senhor, que esta palavra, Senhor, onde ela chegar, ela possa renovar, ela possa trazer alegria, possa trazer fortalecimento. Eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.